59 de Protagonistas capítulo 178. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. 200 desafiantes independentes entraram na masmorra antes dos 40 membros da guilda Asas do Céu. Durante toda a jornada dentro do lugar, todos os desafiantes ficaram em silêncio. Aqueles que estavam conversando eram todos os membros da guilda. Afinal, por que deveriam conversar uns com os outros? Sabem que aqueles que estão andando ao lado deles, ou parados na frente ou atrás, logo morrerão. No meio desse silêncio desesperador e sufocante, Maleia se arrastava. No entanto, ao contrário das pessoas ao seu redor, ela avaliava calmamente seus captores. São 20 de longa distância, 7 tanques, e o restante são torcedores. Os olhos de Maleia dispararam em direção ao equipamento deles agora. Todos usavam equipamentos de nível 3, ou seja, eram desafiantes que haviam subido pelo menos a 30 andares. Como alguém com apenas equipamento de nível 0, ela nem ousaria sonhar em derrotá-los. Além disso, ouvi dizer que a opção de aumento da velocidade de movimento está anexada nas botas além do nível 3. Maleia mordeu os lábios com força. O equipamento obtido na torre tutorial torna-se extremamente eficaz à medida que o nível sobe. Por exemplo, óculos de proteção e óculos aumentariam muito a visão, bem como a velocidade de reação. As botas aumentam a agilidade e a velocidade. A armadura aumenta a defesa e a resistência, enquanto as armas naturalmente aumentam o poder de ataque. Além disso, enquanto o equipamento de nível 0 tem um poder de ataque de 0 a 9, o equipamento de nível 1 tem um poder de defesa de 10 a 19, portanto, era quase impossível danificar um equipamento de nível 1 usando um equipamento de nível 0, não importa o quanto você tente, muito menos contra um equipamento de nível 3. Não seria diferente de acertar uma pedra com um ovo. Resistir ou fugir é impossível. Não há realmente outra resposta senão encontrar a porta da verdade. Como Maleia foi quem se colocou nessa situação, ela não se frustrou nem pensou em desistir. Em vez disso, continuou tentando encontrar uma maneira de sobreviver de alguma forma. Vamos, o jogo começa agora. O interior da masmorra era largo o suficiente para ser considerado uma enorme caverna. Havia mais de 200 portas espalhadas aqui e ali. Além disso, toda a masmorra era extremamente única. Normalmente, o chão deve estar sempre localizado embaixo dos pés. Porém, neste espaço, o chão está por toda parte. Não importa se está acima, abaixo, à esquerda ou à direita, onde quer que seus pés pousassem, esse era o chão. Quando alguém subia as escadas até o teto se tornava o chão para eles, também aplicado à parede. Seria um espaço muito raro na vida real, mas nesta torre era uma visão comum. O fenômeno foi chamado de espaço topológico euclidiano no plano espacial. Um conceito descoberto em um planeta peculiar chamado ASE, que não conseguiu implementar a teoria naquele mundo, mas conseguiu trazê-la à realidade na torre. Maravilhoso. Lindo. Nenhuma palavra poderia expressar os sentimentos de Maleia, independentemente de quantas vezes visse o fenômeno. Mas, infelizmente, agora não era hora de admirá-lo. Vocês conseguem ver tantas portas falsas. No entanto, existe apenas uma porta verdadeira. Se escolher a porta falsa, sabe o que vai acontecer, certo? Maldita fada, então. Comece. A fada coelho exclamou animadamente. Quando Maleia ouviu isso, pensou que talvez a fada estivesse feliz porque provavelmente sabia qual a porta era da verdade. Mova-se em ordem pela frente e abra a porta. Merda, seus bastardos podres. Se tivermos sorte, ninguém morrerá e isso pode acabar rapidamente. Concorrentes independentes rangeram os dentes e fizeram o que lhes foi dito, pois sabiam que resistir era inútil. 3 desafiantes, escolhidos para abrir a porta, colocaram as mãos na maçaneta. Eles suavam profusamente enquanto seus rostos ficavam visivelmente mais pálidos. Imediatamente depois, com exceção de uma, as outras 2 portas de repente se transformaram em enormes bocas e se abriram. Momentos depois, centenas de dentes irregulares foram expostos e instantaneamente coloridos em vermelho carmesim, enquanto um total de 7 desafiantes foram cortados em pedaços. O barulho ao redor de repente diminuiu. Todos ficaram em silêncio com o som terrível de carne e osso sendo mastigados, misturados e digeridos. Muitos estavam tropeçando no chão enquanto vomitavam todo o café da manhã.
A expressão de alguns dos membros da guilda também ficou rígida na cena. Mas os desafiantes acima do 30º andar não mostraram nenhuma reação. Talvez eles não tenham encontrado nenhum valor ou interesse em suas mortes. Na verdade, eu nem esperava que a porta verdadeira fosse sair. Então, o que estão fazendo? Continuem andando. O líder da expedição era um homem que tinha um corpo coberto com equipamentos de nível 4. Para os desafiantes do 10º andar, pode-se dizer que ele era semelhante a um deus. Não havia ninguém que pudesse desobedecê-lo. Então os 193 desafiantes independentes restantes avançaram lentamente. Malia mordeu o lábio e forçou seu cérebro a pensar. Esse caminho é a única opção que temos. Não pode ser. A torre tutorial um mundo misterioso orientando para o desafio. Portanto, deve haver alguma resposta para cada mistério. Mesmo que a guilda Asas do Céu não pudesse encontrar uma maneira de fazer isso e apenas usasse esse método ignorante, isso não significa que não há outra maneira. Espere. Então, Malia tentou soar sua opinião para o líder da expedição. O quê? Você está tentando desperdiçar meu precioso tempo? Não, por favor, me escute por um segundo. Em vez de fazer assim, que tal fazer um pouco mais eficientemente? Por exemplo, deixar que todos escolham a porta. Alguém pode encontrar a resposta se tiver sorte. Por que eu deveria ouvir você? Para suas palavras, Malia encolheu os ombros e respondeu. Temos uma chance maior de morrer do que escapar de qualquer maneira. Pense nisso como nos dando o direito de escolher nosso próprio túmulo. Você sabe melhor do que nós que temos uma pequena chance de escapar, certo? Como podemos fugir dos rankers? Na verdade, o termo ranquear se refere a grandes desafiantes que subiram até o 50º andar ou mais, mas os lábios de alguns membros da guilda não puderam deixar de se contrair ao ouvirem como Malia se referia a eles. Os lábios do líder da expedição também se contraíram levemente e disseram: tudo bem, vou seguir sua sugestão. Mas, se algum de vocês pensar em desperdiçar seu tempo secretamente sem fazer nada, eu mesmo o jogarei contra uma porta. Eu entendo. Malia suspirou. Ela havia criado uma situação em que poderia escolher a porta que desejasse, mas o problema central ainda persistia. Como diabos eu encontro a porta? Mesmo o líder da guilda, que conquistou até o 56º andar, não conseguiu encontrar a resposta. Então, como ela, uma desafiante apenas do 10º andar, poderia fazer isso? Não. Preciso pensar sobre isso. Mesmo que esta torre seja cruel, não há como criar em um desafio que não pode ser resolvido. Está ali. Malia tremeu quando alguém de repente sussurrou em seu ouvido. Ela olhou para trás e viu a garota bonita de antes olhando para ela de baixo. Desculpe. O terceiro pilar do outro lado da ponte, o segundo da extrema direita. Está escrito lá. Uma garota chamada Araceli apontou o dedo com cuidado. O lugar para o qual ela apontou não era uma porta nem um corredor, mas um espelho do outro lado do pilar que estava inclinado em um ângulo muito estranho, como se tivesse sido movido deliberadamente para aquele lado. Havia letras gravadas no espelho e, graças ao ângulo, Malia podia ver as letras. Vá por este caminho. No entanto, a escrita era muito desleixada e o conteúdo também não era convincente o suficiente. Quem escreveu isso? Você acredita em uma escrita assim? Malia perguntou enquanto olhava para Araceli. Sim. Essa é a caligrafia do professor. Que é? Malia não podia acreditar nas palavras de Araceli. Não fazia sentido arriscar sua vida por alguma informação não verificada como essa em primeiro lugar. Porém, por não ter nenhuma outra pista no momento, não pôde deixar de agarrar o braço da mulher e puxá-la para o local indicado pelas palavras. Ela tinha certeza que havia algo especial ali pelo fato de haver uma palavra escrita neste espaço. Por que você está agindo tão devagar? Olhe para baixo à direita. O quê? Um arrepio percorreu sua espinha enquanto lia as palavras que foram direcionadas aqui mais uma vez, como se quem as escreveu soubesse o que faria. Então, ela olhou para a direita exatamente como as palavras lhe diziam, esperando não encontrar nada. Salte para baixo. Tais palavras vieram à sua vista. Malia estava seriamente assustada agora e podia sentir uma dor de cabeça chegando. No entanto, antes mesmo de chegar, o grito do líder da expedição soou. O que você está fazendo? Vamos, mexa-se. No momento em que olhou para cima, pôde ver mais palavras no espelho que não foram vistas antes por causa do ângulo. Ignore aquele estúpido líder da expedição e corra rapidamente. Malia,
Nossa! Que loucura! Eventualmente, Malha fechou os olhos com força e seguiu as palavras, pulando. À primeira vista, a altura sozinha era de cerca de 11 metros, então ela teve medo de sofrer danos fatais ao pousar. Mas, surpreendentemente, a gravidade quando caiu continuou mudando e diminuindo sua descida, resultando em sua capacidade de pousar intacta no chão. Ah! Malha soltou um suspiro aliviado quando caiu no chão. Enquanto isso, ela podia ver pelo canto dos olhos que Araceli havia pousado graciosamente ao seu lado. Aguente firme. Você não quer morrer aqui, quer? Araceli sorriu. Certo. Malha acenou com a cabeça, então rapidamente pensou nas palavras que leu antes. Foi escrito com um marcador mágico. Deveria ter sido escrito há cerca de 6 meses. Mas por que foi escrito como se o escritor soubesse sobre minhas circunstâncias atuais? Que diabos? Ei, Malha, vamos embora. Não temos tempo para descansar. Sim. O que Araceli agarrou a mão de Malha e a conduziu. Salve-me. Enquanto isso, numerosos gritos continuaram a ressoar de algum outro lugar. Dentro da masmorra chamada Porta da Verdade, havia inúmeras armadilhas. Isso mesmo. Não tenho tempo para me preocupar com coisas assim agora. Eu tenho que me concentrar. Naquela hora. Abaixe-se. Malha caiu para frente quando foi chutada. Ela tinha certeza de que foi Araceli quem fez isso. Então uma guilhotina afiada de repente passou por cima de sua cabeça. Sem dar tempo para Malha se levantar, disse Araceli, rasteje 7 passos à frente. Rápido, sim. Enquanto Malha seguia suas palavras e rastejava rapidamente para frente, Araceli disse mais uma vez, role 3 vezes para a direita. Malha não podia se dar ao luxo de pensar por que ela disse isso, então apenas fez o que foi instruída a fazer. Para sua surpresa, 3 postes de repente caíram no local onde ela estava deitada momentos atrás. Agora levante-se e ande. Depois de 12 passos, vire a cabeça. Pouco depois de 12 passos, uma estátua de pedra da Medusa que poderia transformar qualquer coisa em pedra com um único contato visual apareceu na frente dela antes de desaparecer instantaneamente. Graças ao tempo preciso, ela conseguiu evitar ser transformada em pedra. Bom. Agora vá direto para a direita. No terceiro quarteirão, segure-se brevemente na parede e siga em frente. Aqui, conte 1, 2, 3 e corra. Então pule do primeiro poste. Então, algo acabou de se esfregar no meu tornozelo. Que diabos é essa garota? Como havia de tudo isso? Malha olhou para Araceli enquanto continuava a se mover. Ela caminhava vagarosamente enquanto lia algo que parecia papel rasgado. Não. Sim. Você não pode ver isso ainda. A probabilidade seria consumida. Se algo der errado, o professor pode estar em perigo. Então você nunca deve olhar para isso, entendeu? Sim. A propósito, você é o tipo de pessoa que escreve um diário com muito cuidado, hein? Mas, por que masca chiclete 60 vezes antes de cuspir? Eu sou meticulosa. Não, como sabia disso? Esqueça isso, desça. Bang. Malha bateu com a cabeça no chão enquanto fazia o que Araceli lhe disse. O sangue escorria de seu nariz. Além disso, não conseguia nem perguntar o que queria perguntar. Eu vou descobrir sobre isso algum dia. Sério. Com essa determinação, Malha correu e voltou a correr para sobreviver. Por alguma razão, ela podia confiar em qualquer coisa que a misteriosa garota lhe dissesse para fazer. 60º andar, Metro City 3193. Enquanto usava óculos escuros, Seldon sentou-se no telhado de um prédio e olhou para a visão noturna cheia de letreiros de neon embaixo. Na torre tutorial, basicamente não havia vida, exceto pelo sistema de chamado NPC e pelos desafiantes nesta cidade futurista. Enquanto apreciava a visão de navios de guerra voadores no céu noturno acima e numerosos carros autônomos galopando ao longo de estrada transparente, um androide de pele cinza vestido com um uniforme de empregada de repente se aproximou dele e estendeu uma bandeja para Seldon. Desafiante Seldon, eu te trouxe a sopa de bolo de arroz. Oh, sim. Obrigado, mas pare de gaguejar. Isso, não está programado, então eu não posso. Basta se atualizar. Bem, já faça. Faça o download. Mas é meu hectares hábito então eu não posso se consertar.
Isso é algo que um computador deveria dizer. Yo Seldon disse enquanto se levantava de seu assento. Então, ele ativou seu ponto de estágio. Era a tecnologia que poderia levá-lo a qualquer lugar em todo o século 60. Como o conceito do andar era a guerra do tempo entre humanos e máquinas, os fusos horários de cada ponto eram diferentes. Metro City, Voibatles Zip leva você para 2979. Depois de fechar os olhos por um momento, Seldon foi saudado por ruínas de inúmeros edifícios que haviam sido completamente destruídos sob o Mar de Fogo, mesmo sendo a mesma cidade momentos antes. No entanto, como o estágio em que ele estava já estava limpo, não havia mais monstros. A única coisa que incomodava era um enorme navio de guerra acima do qual descia lentamente enquanto ocupava metade do céu. Aquele encouraçado era uma parte muito importante da história neste andar porque simbolizava a derrota dos humanos e ao mesmo tempo sinalizava a chegada da Era da Máquina. Mesmo assim, para Seldon, era apenas um acompanhamento para sua sopa de bolo de arroz. Espero que Araceli esteja bem. Enquanto subia a torre, ele deixou algumas páginas do diário para Araceli e passou algum tempo de lazer com ela no andar inferior enquanto criava o livro mágico, que era o propósito original pelo qual ele veio a este mundo. Ao contrário do passado, onde ela sempre chegava primeiro, e dava apoio a ele, desta vez chegou depois. Foi por isso que ele finalmente pôde retribuir parte da ajuda dela. A partir do 60º andar, seria mais difícil fazê-lo, pois a ida aos andares inferiores era restrita até que o palco fosse liberado. No entanto, desistir do progresso do palco e descer também era impossível porque ele tinha que verificar o crescimento único do protagonista Wigen. Tenho que ter paciência e esperar. Para caçar o Wigen, a ajuda de Malé é essencial. Eu já marquei tudo no diário enquanto subia a torre, então elas chegarão em breve. Depois de pensar por um tempo, 5 sombras apareceram do céu ao longe. Como não havia um único ser vivo aqui, era óbvio quem veio. O protagonista, Wigen. E os membros de seu grupo. É você de novo, Yo Seldon. Faz muito tempo, certo? É bom ver você depois de 3 horas. Apenas se afaste. Eu farei isso. Mas, para onde foi um de seus amigos? Vocês eram originalmente um grupo de 6. Eu o joguei fora porque foi sequestrado pelo Machine Corps. Precisa de outra resposta. Eu já esperava isso, mas ainda assim. Ele era um psicopata total. Seu grupo está te atrapalhando. Livre-se dele. Há alguém em seu grupo que se incomoda com sua opinião? Mate-o, mas ninguém poderia detê-lo. Afinal, o Wigen possuía uma habilidade de trapaça que lhe permitia se comunicar com as fadas, os seres onipotentes que fizeram esta torre gigante, e monopolizaram todo tipo de informação dentro dela. Mesmo Yo Seldon com seu futuro recorde não se atreveu a lutar frente a frente contra o poder da informação. O diário do tutorial de Malé apenas registra o que aconteceu com ela em detalhes, e não houve registro de nenhuma masmorra ou eventos ocorridos. Além disso, mesmo que conhecesse o futuro, seria difícil para Seldon usá-lo. Yo Seldon. Você também, pare com sua atuação idiota e junte-se ao meu grupo e... Você é digno, ao contrário dos outros bastardos inúteis. Quer que eu te sirva? Sem chance. Você não sabe? Para sair do 60º andar, devemos cooperar uns com os outros. Não posso ficar aqui no 60º andar? Afinal, te atrapalhar é a coisa mais engraçada. Palavras simplesmente não funcionam com você. Sério. Wigen sacou sua espada negra. Ele iria lutar sério contra Yo Seldon. No entanto, de repente, sirenes ecoaram do navio de guerra vazio acima. Então, uma mensagem foi enviada para o mundo inteiro. A noite da máquina chegou. Aniquilar todos os humanos que vivem e respiram nesta terra. Aniquilar. Em um instante, a luz azul cobriu a terra. Ele estava procurando por qualquer sinal de vida restante. Pelo que Yo Seldon sabe, em breve, no momento em que um sinal de vida for detectado, eles o bombardearão com bombardeio a laser. Ele teve que passar para outro ponto de estágio rapidamente. Então, Yo Seldon olhou para Wigen, que tinha uma expressão amarga no rosto. Parece que percebeu o que Seldon estava fazendo, impedindo de entrar na masmorra. No entanto, infelizmente, o corpo de Yo Seldon começou a desaparecer. Podre. Protagonistas capítulo 179. Em Metro City 3193, o sol nunca nasce.
Era um fenômeno inacreditável que acontece graças ao cenário de ficção científica do 60º andar, que começa com a frase: no dia em que o sol queimou sua última chama e a lua apagou, a noite eterna chegou. Conheço o senso comum básico de que sem o sol, todos os planetas seriam muito frios. No entanto, o cenário de Metro City não se preocupou em abordar tais questões, uma vez que utilizou diretamente a ciência para substituir o senso comum. Eu também não sairia do meu caminho para pensar sobre que tipo de teoria foi usado por trás dessa ciência. Em primeiro lugar, este mundo é um mundo de fantasia que existe dentro da torre tutorial. Neste lugar, a luz das estrelas criada artificialmente paira no céu noturno acima, iluminando todos os cantos do mundo. E, no chão, as máquinas circulam livremente pelas ruas, enquanto o clima de hoje e as notícias de hoje eram transmitidas por um androide holográfico e eram destacadas com um letreiro neon azuis. No entanto, escondida por aquelas frentes brilhante, a frase "Liberdade para a Humanidade", escrita em vermelho brilhante, pode ser encontrada nas paredes do beco escuro. Era realmente uma cidade desprovida de qualquer vida orgânica. Bem no fim daquele mundo, eu estava parado diante da porta da sala do xerife. Ah! Desafiante ou Seldão. Finalmente vai desafiar o último estágio no 60º andar? Eu estive esperando por você. Atrás de mim, uma mulher translúcida sussurrou em meu ouvido. Ela era a fada tutorial que supervisionava o 60º andar. Mesmo que tivesse um lindo sorriso estampado em seu rosto agora, não fui enganado. Eu sei o quão cruel a personalidade dela pode ser quando realmente começo a desafiar as coisas por aqui. Infelizmente, vim para cá porque tenho outros negócios a fazer. Oh, por quê? Você sabe quantos administradores estão ansiosos por sua mudança, desafiante ou Sildão? Você está feliz porque os administradores estão interessados no 60º andar? Claro. Então, você não pode apenas tentar. Eu sabia que os administradores que construíram esta torre tutorial estavam interessados em mim. Afinal, não há nada mais divertido para eles do que ver humanos lutando por suas queridas vidas. Eram um pouco semelhantes às constelações que conheci em uma de minhas missões, mas estavam mais desesperados do que as constelações, pois precisavam aumentar sua classe para prolongar sua vida útil. A única maneira de fazer isso era dar a um excelente desafiante sua habilidade e proteção. A propósito, desafiante ou Seldão, por que não escolhe um patrocinador? Você ainda não tem nenhuma proteção, não é? Tenho certeza que receberá muito amor dos administradores. Subi pela torre em uma velocidade bastante alta, atrás apenas de Ouija em termos de velocidade, e recebi vários contatos dos administradores. No entanto, recusei cada uma de suas ofertas. A razão era simples. Eu não quero ser um fantoche. Se me tornasse um contratante, minhas ações seriam severamente restringidas e eu teria que dizer adeus à caça do protagonista. Além disso, as bênçãos não significam muito para mim, pois desaparecerão assim que eu voltar à Terra. Bem, realmente não sinto a necessidade de ter um. Eu vou me cuidar, então, calhe a boca. Ei, ei. Cuidado com a língua quando fala sobre os administradores. Você quer morrer? Eles são bem-vindos para tentar me matar, se quiserem. Toda vez que proferi comentários tão rudes para os administradores que não eram diferentes do Deus deste mundo, a fada sempre ficava com medo e desaparecia. No entanto, não importa o quão rude eu seja, nunca tentaram me matar. Mesmo agora, acredito que vários administradores ficaram com o coração partido porque mais uma vez recusei sua proteção. Hugo. Pensando nisso, faz meio ano que entrei na torre tutorial. Como o tempo neste mundo flui 15 vezes mais rápido, apenas cerca de 12 dias se passaram. Eu preciso prosseguir lentamente com a missão. No processo de subir para o 60º andar, interagi com Araceli e produzi com sucesso um livro de magia, meu propósito original de vir aqui. No entanto, até agora, ainda era impossível para eu caçar o Igen, o protagonista. Então, era inevitável ficar um pouco nervoso. Talvez você tenha outros planos? Faz 6 meses que vim para cá, não é à toa que a interface me perguntou com um tom preocupado. Em primeiro lugar, caçar o Igen, que era amado por uma fada do tutorial em vez de simplesmente ser amado pelo mundo, deveria ser difícil até mesmo aos olhos dela. Bem, eu tenho alguns. De repente, lembrei-me da primeira vez que encontrei o estágio tutorial.
A maneira de limpar o palco é simples. Só precisa passar por aquele labirinto que se desenrola atrás de você. Que tal? É fácil, não é? Foi muito fácil para mim, porque no diário de Malé, os truques necessários para passar pelo labirinto bem como a colocação das armadilhas que a fada não nos contou foram escritos em detalhes. No entanto, ainda havia um homem que chegou antes de mim. Era o protagonista, o Igen. O homem que foi protegido por uma fada tutorial. Eu havia agido de acordo com o registro deixado pela futura Malé. No entanto, o caminho que ela tomou foi 100% correto. No diário, a frase "eu falhei" tornou-se irreversível. Apareceu com bastante frequência e, na maioria dos casos, a resposta correta não apareceu. Além disso, o caminho que tomou foi apenas uma conclusão que mal alcançou depois de vagar pelo estágio. Isso significa que eu não seria capaz de seguir o Igen, que, sob a orientação da fada, se move com mais rapidez e eficiência do que qualquer outra pessoa. Mas ainda assim, mesmo com essas desvantagens, tenho que escalar a torre. Afinal, a única forma de matá-lo era escalando a torre. A fada realmente assinou um contrato com um desafiante como o Igen que não sabia de nada? Claro que não. Usando história, uma das habilidades de caçador de protagonistas, descobri o motivo pelo qual a fada fez o contrato. Todas as fadas na torre tutorial querem ter uma boa aparência aos olhos dos administradores. Uma vez que estavam constantemente à procura de um desafiante excepcional, as fadas esperavam poder apresentar um a eles e compartilhar a mesma classe dos administradores, uma vez que isso acontecesse. O Igen percebeu as circunstâncias das fadas e pediu a uma delas um contrato. Se é uma fada que criou um grande desafiante, talvez você possa se tornar um administrador como eles. Era uma oferta tentadora, mas para aquelas fadas baratas, palavras vazias não são poderosas o suficiente. E assim, a fada impôs uma condição ao contrato. Você deve subir ao andar mais alto. Se for ultrapassado por alguém, você morrerá imediatamente. Talvez tenha sido uma condição criada para dar crise ao protagonista, mas a informação que a fada deu a ele foi nada menos que uma trapaça, permitindo que o Igen passasse confortavelmente pela torre tutorial sem qualquer preocupação de ser ultrapassado por alguém. Mas será diferente a partir de agora. Finalmente encontrei Malé. Pelo último contato que tive com Araceli, soube que ela havia encontrado Malé no 10º andar. As coisas certamente ficariam melhores para mim assim que ela começasse a escalar a torre. Ela trazia inúmeras peças e itens escondidos que ainda não haviam sido tocados por mim por causa da lei do conhecimento futuro. E Seldão, o que você está fazendo aqui? Oh, você está aqui? Quer desafiar o chefe? O Igen assentiu com uma expressão firme em seu rosto para responder a minha pergunta. Gostei da reação, então eu disse com um sorriso. Eu desafio o estágio. Você desafiou o portal final no dia 60. Durante uma semana, outros desafiantes não poderão desafiar o mesmo estágio. Participante ou Seldão. Você está finalmente pronto para aceitar o desafio? Perdi. Você perdeu. O estágio será reiniciado, desafiante ou Seldão. Então, até Malé chegar, tentarei trollar o máximo possível e impedir que o Igen suba. Vem aqui depois de uma semana ou mais, o Igen. Malé olhou para as costas da garotinha à sua frente com uma expressão confusa. Ela parece estar no final da adolescência, mas por algum motivo, seus olhos azuis parecem estar cheios de sabedoria. A garota estava avançando vagarosamente porque estava familiarizada com a estrutura desta masmorra. Toda vez que Malé perguntava como ela sabia das coisas, a resposta que recebia era sempre: o professor me contou. Quem diabos é esse professor? E por que ele a está ajudando? Ela havia pensado nisso, mas sem sucesso. Simplesmente não conseguia encontrar nenhuma resposta. Aqui está. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Era uma porta de aparência comum que não era diferente de nenhuma outra à primeira vista. Mas, nesta em particular, a frase "caminho para Seldão" foi escrita. Malé engoliu sua saliva seca antes de olhar nos olhos de Araceli. Graças à sua orientação, sua viagem até este ponto foi muito mais fácil do que qualquer desafio que enfrentou na torre, mas ela poderia realmente confiar quando certamente perderia a vida se as coisas dessem errado. Se fosse uma pessoa comum, a essa altura ela certamente faria um comentário ingrato como "você me trouxe até aqui, então abra".
Mas Malaya segurou firmemente a maçaneta antes de falar. Vou acreditar em suas palavras. O que você precisa acreditar são as palavras do professor, não minhas. Dizendo isso, Araceli deu um passo para trás. Então, Malaya fechou os olhos com força antes de abrir a porta. Creak! Após o rangido, o som de moedas de ouro caindo ressoou e uma fanfarra começou. Bababam. Parabéns! Você conseguiu encontrar a porta da verdade. Todas as portas da mentira serão destruídas, e a porta da verdade será aberta. Oh! Malaya exclamou. Felicidade e alívio eram evidentes em seu rosto, pois ela realmente encontrou a porta real. Quanto tempo estava perdendo no 10º andar? Será diferente a partir de agora. Uma vez que obtivesse um equipamento de nível 1 ou talvez superior desta masmorra, seria capaz de subir ao 11º andar. Uma vez que fizesse isso, também seria capaz de atingir os andares superiores até o fim. Eu também posso finalmente subir. A felicidade que sentia estava realmente transbordando, tornando difícil manter sua expressão sob controle. Quando se sentou no chão e sorriu, Araceli se aproximou dela com um sorriso. Bom para você. Sim, obrigada. Antes que pudesse terminar de expressar sua gratidão, ouviu passos ecoando à distância. Mais de uma centena de desafiantes que conseguiram sobreviver graças à sua rápida descoberta da porta estavam se aproximando do local em que ela estava atualmente, juntamente com os membros da guilda. O líder da expedição olhou para a porta escancarada e acenou com a cabeça sem ao menos ostentar qualquer expressão particular. Boa descoberta. Ninguém apontou, embora tenha sido um ato muito rude. Não. Todos os adversários independentes neste lugar preferem considerá-lo um irmão mais velho em vez de defender Malaya. De qualquer forma, eles haviam sobrevivido e poderiam receber equipamentos de nível 1 gratuitamente. No entanto, a fada de repente derramou água fria em suas cabeças. Que pena! Você não sabia que apenas 40 pessoas podem entrar no portão da verdade? O quê? Espere um minuto. Apenas 40 pessoas? Malaya pensou. Se são 40, corresponde exatamente ao número de membros da guilda Wings of Feaven que estavam presentes aqui. Em outras palavras, eles já devem ter ouvido essa condição da fada e vieram de acordo. Agora que chegou a isso, todos vocês devem morrer aqui. A história segue de acordo com esse cenário óbvio. Malaya mordeu os lábios com força enquanto a cor começava a deixar seu rosto. Afinal, era absolutamente impossível fugir ou lutar contra aqueles que tinham pelo menos nível 3 ou nível 4 de equipamento. Eu vim até aqui, mas você quer que eu morra de uma forma tão vã? Sem perceber, ela deu um passo para trás. Outros desafiantes independentes também estavam fazendo o mesmo, lentamente dando um passo para trás. Não importa que tipos de truques tentassem, era impossível sair vivos desta masmorra fechada. Os membros da Asas do Céu certamente matariam todos aqui para destruir evidências. Aqueles que estão insatisfeitos com esta decisão, apresentem-se agora. No entanto, ninguém disse nada, pois todos inclinaram a cabeça ou se viraram. Saía do meu caminho. Quando não havia ninguém no caminho, o líder da expedição desembainhou sua espada e se aproximou de Malaya e Araceli. Uma espada de nível 4 em sua mão brilhou brilhantemente. Malaya tinha certeza, assim que tocasse o manto insignificante de nível 0, seria impiedosamente rasgado. No entanto, forçou seus pés pesados a dar um passo à frente. Embora ela tenha conhecido Araceli por pouco tempo, deve tentar protegê-la, pois foi a única que a ajudou. Eu vou pará-lo, então entre. Com seu conhecimento, você pode limpar a masmorra em um instante, certo? Sim. Então Araceli olhou para Malaya e depois para a porta com uma expressão perplexa. Se apresse. Eles têm exatamente 40 pessoas. Não vão deixar mais ninguém entrar. Sim. Eu sei disso. Hugo. Quando o líder da expedição se aproximou, Malaya rapidamente liberou sua magia. Escudo mágico. Wong. Quando a parede azul foi criada, a expressão do líder da expedição mudou. Parece que ele estava um pouco interessado. Magia? Você é um irregular, hein? Esta torre gigante era composta principalmente por humanos comuns. Quando se trata da diferença nas especificações, há apenas uma diferença no grau de quanto alguém se exercitou. Porém, como humanos de várias dimensões se reuniam nesse local, muito raramente apareciam pessoas chamadas de irregulares. Irregulares eram aqueles humanos que dominavam magia,
artes marciais ou superpoderes, assim como Malé. O melhor exemplo de regularidade foi um desafiante chamado Yu Seldon. Ele foi capaz de usar um poder poderoso sem receber o sistema, habilidades e proteção da torre. Embora Malé tivesse estudado apenas um pouco do ensino médio e não tirasse boas notas, ela aperfeiçoou sua magia e foi capaz de usá-la em caso de necessidade. Rap. Crack. A palavra de Malé foi cortada quando seu escudo mágico construído às pressas foi quebrado pela espada do líder da expedição. Mas você é fraca. É tão patético chamar algo assim de magia. Você está tentando entrar em uma briga como esta. Devido às suas habilidades mágicas inexperientes, o escudo quebrou e seu coração mágico foi sobrecarregado. Então não seria razoável usar sua magia mais uma vez. É impossível parar um ranqueiro do 40º andar. Malé sentiu-se miserável, mas isso não significava que iria desistir. Mesmo quando sabia que sua morte estava se aproximando, ainda deu a ele um olhar cruel. Então, o líder da expedição levantou sua espada com um olhar indiferente. Clank. Malé sentiu que alguma luz branca pura havia passado ao seu lado. Então, momentos depois, a espada de nível 4 caiu no chão em dois. Eventualmente, Malé caiu em si. Ela viu que o líder da expedição estava caído no chão com os braços e as pernas cortados. O quê? Antes que Malé e o líder da expedição pudessem compreender totalmente a situação, Araceli deu 2 passos à frente. Com um sorriso no rosto, abriu a boca. Você é corajoso, não é? Mas não precisa exagerar. Você também é um irregular, provavelmente. Então, podemos entrar pela porta agora. Porém, eu nem sei o que está esperando por nós lá. Depois de dizer isso, Araceli estendeu a mão para o resto dos membros da guilda. Enquanto isso, Malé hesitou por um momento com uma expressão rígida no rosto antes de acenar com a cabeça como se tivesse decidido algo e se dirigir para a porta da verdade. Sim, vamos lá. Nesse momento, Malé começou a escalar a torre. Protagonistas capítulo 180. Uma mensagem é entregue da torre tutorial. Às 19h39 de hoje, o Igen e 7 outros desafiantes conseguiram completar o 60º andar. Um mês depois que Yu Seldon começou a perseguir o Igen pela sala do chefe do 60º andar, o protagonista finalmente conseguiu conquistar o chefe. Mesmo que Seldon tenha tentado detê-lo usando todos os truques de seu arsenal, o Igen ainda conseguiu escapar graças aos truques de sua fada. E como todos os desafiantes na torre seriam notificados quando o atual andar invicto mais alto fosse limpo, os rumores se espalharam rapidamente. Ficou sabendo? Depois de um encontro feroz entre Yu Seldon e o Igen no 60º andar, o Igen finalmente subiu primeiro para o 61º. Enquanto Seldon protelava o Igen, Malé, junto com Araceli, conquistava a torre em uma velocidade ultrajante. Não foi apenas graças ao diário, mas também graças a todas as dicas que ele deixou em vários lugares da torre que foram executadas perfeitamente graças ao excelente julgamento de Malé. O julgamento instantâneo e a capacidade de responder às crises foram surpreendentes o suficiente para surpreender Araceli. Ela até admitiu que esta torre tutorial, cheia de mistérios e enigmas, era um ambiente perfeito para a garota. Assim, elas conquistaram facilmente os andares 10 a 19 e chegaram ao 20º. Acho que já ouvi algo assim. Os rankers do 50º andar não disseram que o tema do 60º andar cooperação e você precisará de um membro do grupo para cada posição? Já não é uma história generalizada que o Igen recrutou alguns desafiantes que estavam no 59º por vários anos e os trouxe para o 60º por meio de sua fada contratada. Eles pareciam que nunca seriam capazes de vencer o 59º andar, mas com a ajuda de Igen, subiram imediatamente. No 20º, o estágio tinha como tema o deserto. Chamava-se o Mar Seco do Deserto, fiel ao seu nome. Era um local com um vasto areal que se estendia até o horizonte. Lá, Araceli e Malé passearam pelas ruínas que haviam sido convertidas em cidade e ouviram a história de Igen e Yu Seldon que competiam para conquistar o andar mais alto da torre tutorial. Já que Seldon é um jogador solo, ele não será capaz de subir mais. Bem, ele até completou o mistério do triângulo sozinho, embora seja dito que é um estágio que requer pelo menos 4 pessoas. Então, tenho certeza que subirá em breve. Mas o truque que usou foi muito incomum.
Os ouvidos de Maleia se animaram com todo o boato. Era evidente que estava interessada nesse desafiante. Incapaz de guardar para si mesma, ela se virou para Araceli com uma expressão animada estampada em seu rosto. E o seu dom não é incrível? Subi lá sozinho em tudo. Se fosse eu, não seria capaz de fazê-lo. Estar sozinho era uma tarefa enorme. Mesmo um pequeno erro pode facilmente levá-lo à morte. Se você tivesse um parceiro, poderia confiar e contar com alguém, poderia se apoiar um pouco nele quando estiver cansado. E quando estiver mentalmente exausto, eles o apoiarão e lhe darão força e coragem para seguir em frente. No entanto, Seldon nunca teve um companheiro e escalou a torre sozinho. Embora possa parecer tolo à primeira vista, Maleia, que não podia fazer nada sem alguém ao seu lado, sentiu que ele era admirável e maravilhoso. Com suas palavras, Araceli sorriu suavemente. Isso mesmo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Embora tivessem passado apenas alguns meses desde que se conheceram, ambas se tornaram muito próximas, pois enfrentaram um desafio de vida ou morte juntas. E pelo que testemunhou ao longo de sua jornada, concluiu que Araceli não era apenas um irregular comum, mas uma acima das especificações. Além de sua poderosa magia, Araceli também possuía considerável habilidade de autodefesa, sua técnica e agilidade eram perfeitas. Além disso, também possuía um conhecimento profundo que era insondável. Então, mesmo quando não usava sua magia, ainda era muito prestativa. No entanto, mesmo com todas essas qualidades, ainda estavam bloqueadas no 20º andar, pois a passagem pela qual tinham que passar para desafiar o estágio final, era fortemente guardado pela Guilda Asas do Céu. Atualmente ambas eram procuradas pela Guilda. Elas ouviram o boato de que o próprio líder havia ordenado a todos os membros que as pegassem a todo custo. Foi tudo porque o líder da expedição que Araceli mutilou no 10º andar era na verdade o Dongseng próximo do mestre. N/T, Dongseng igual um subordinado que é tão próximo quanto um irmãozinho. Mesmo agora, mais de 2 em cada 10 pessoas que estavam vagando pela cidade tinham a marca da Guilda Asas do Céu nelas. Do 10º ao 19º andar, a subida de Maleia foi extremamente suave. Esta foi a primeira vez que foi impedida de subir mais alto por uma fonte externa, então não sabia como reagir a esta situação. O que devemos fazer? Com o capuz pressionado profundamente para cobrir o rosto, Maleia olhou para a passagem que conduzia dezenas de arqueiros à distância. Como o líder das Asas do Céu era um ranqueiro no 56º andar, nenhum desafiante poderia tratá-los mal. Se Maleia e Araceli quiserem ter uma chance, precisam obter ajuda de um ranqueiro que estava em um andar superior. No entanto, era improvável esperar que esse tipo de milagre acontecesse, já que eles raramente estavam interessados em disputas mesquinhas acontecendo nos andares inferiores. Até Araceli, que sempre teve tudo planejado de acordo com Maleia, tinha uma sombra projetada em seu lindo rosto. Parece não haver outro caminho a não ser um avanço frontal. Araceli disse isso depois de uma longa deliberação. Se ela pudesse usar seus poderes originais, seria capaz de se esgueirar para a sala do estágio final com bastante facilidade usando o feitiço invisibilidade ou transferência espacial. No entanto, como quase não tinha recuperação natural de mana, apenas uma pequena quantidade de mana restava em seu corpo. Era apenas o suficiente para mal manter sua atividade vital. Em outras palavras, é impossível combatê-los. Assim que chegamos ao estágio final, outros desafiantes não podem interferir, certo? Isso mesmo. Além disso, são mais de 10 pontos de chegada espalhados pelo 20º andar para quem acabou de finalizar a prova. Foi projetado dessa forma para evitar que os desafiantes fossem mortos por outros que guardavam rancor deles e decidiram esperar perto do ponto de chegada. Em outras palavras, quando uma batalha próxima acontece perto da sala do chefe, tudo o que você precisa fazer é entrar nela. Seria tão fácil assim? Está tudo bem. Tem um jeito. Em primeiro lugar, eles não sabem em que andar estamos, não é? Eu acredito que não. Então vamos descer. O 16º andar não é melhor do que aqui, mas há apenas 3 passagens antes da sala do chefe naquele andar. Podemos aparecer lá antes de desaparecer novamente. Ah! Então vamos fazer com que apertarem a segurança lá, enquanto afrouxam aqui. Isso. E eu os observei por alguns dias. A patrulha deles sempre relaxa ao amanhecer,
Então provavelmente não acham que poderíamos escalar tanto em um mês. Bem, então vamos agora. De certa forma, o que Maleia e Araceli fizeram pode ser chamado de uma operação de mão dupla. Elas apareceram no 16º andar. A notícia se espalhou rapidamente entre os membros da Guilda Asas do Céu. Embora não pudessem enviar mensagens entre si, devido ao seu grande números, a informação se espalhou rapidamente boca a boca. Pelo contrário, a passagem para a sala do chefe no 20º andar estava bastante silenciosa. Como estava originalmente lotada para pegar Maleia e Araceli, agora que foram vistas no 16º andar, não havia mais necessidade de patrulhar esta área. Você? O quê? Keuk, Quack. Depois que conseguiram atrair atenção, se infiltraram secretamente na passagem do 20º andar no meio da noite e nocautearam todos os membros da Asas do Céu que puderam encontrar. Surpreendentemente, como Araceli não usou sua magia, ela escolheu usar um machado gigantesco como arma. Era realmente um mistério como conseguia girá-lo com apenas uma mão segurando o cabo, apesar de sua pequena estatura. Araceli seguiu a crença de Oseldon e não matou ninguém desnecessariamente, mas, embora usasse apenas a parte maçante para atingir o inimigo, o impacto era suficiente para causar uma forte concussão nas pessoas. No entanto, apesar de tentar passar o mais silenciosamente possível, era apenas uma questão de tempo até que fossem descobertos. Quem é você? Caramba! Vamos correr rápido, Araceli. Sim. Uma flecha de luz explodiu atrás delas e atingiu o chão. Parece que havia uma classe de arqueiro presente na classificação do Esquadrão de Patrulha Asas do Céu. Eles eram inimigos extremamente problemáticos, pois eram capazes de perseguir incansavelmente os inimigos à distância. Porém, a maioria de seus ataques foi negada pela magia de barreira de Maleia. Outra classe presente no Esquadrão de Patrulha era Ladrão. Eles eram os mais difíceis de lidar, pois eram rápidos e ágeis e eram bons em perseguir inimigos. Cada momento com eles em seu rastro era tenso, pois sempre podiam aparecer repentinamente das sombras com uma adaga envenenada na mão. Estamos em apuros. Parece que os membros da guilda de outros andares foram contatados. Droga! Ainda faltavam 300 metros para a porta da sala do chefe, e dezenas de membros da guilda já haviam se reunido em frente a ela. Alguns eram até desafiantes do 30º andar ou superior, então era absolutamente impossível enfrentá-los. Embora Araceli e eu tenhamos uma arma de nível 2, se lutarmos contra eles, perderemos. Não devemos ser pegos aqui. Mas como? Deve haver uma maneira. Naquele momento, algo entrou em sua visão. Era algo escrito torto e era apenas uma combinação desleixada de letras, mas era definitivamente a palavra deslizem. Em resposta, Maleia deslizou sem pensar mais e foi capaz de aplicar um chute assassino no rosto de alguém da classe ladrão que acabou de sair das sombras. Quando Maleia virou a cabeça, surpresa com o que ela acabou de fazer, viu Araceli acenar em sua direção antes de mais uma vez olhar para frente. Sua mente era realmente complicada. Não importa o quanto pensasse sobre isso, realmente não fazia sentido. Mesmo que fosse apenas um ato para chamar sua atenção para algum lugar, como aquela pessoa sabia para onde ela iria olhar. Role para frente 3 vezes e pule, sem hesitar. Maleia rolou para frente 3 vezes e saltou alto. Então, todas as flechas do arqueiro disparadas em suas costas atingiram o chão. Com uma diferença de apenas 0,1 segundos, os golpes especiais da classe arqueiro, que sempre perseguiram o inimigo até que ele acertasse, erraram. O quê? Eu posso fazer isso. Um pensamento tão confiante surgiu na mente de Maleia. Aquela pessoa, a pessoa que era sem rosto e sem nome para ela, estava ajudando-a novamente. E quando a presença estava ali, ela acreditava que poderia superar qualquer crise. Eu posso ir mais alto. Maleia pensou assim e avançou. Esta situação exata foi posteriormente descrita em seu diário. Em uma situação perigosa, meus olhos se fixaram na parede do penhasco à distância. Exatamente às 4h18, o penhasco escuro de repente cintilou. A princípio, pensei que fosse a luz das estrelas. No entanto, eu estava errada. Acontece que é uma carta escrita em material luminoso. Ele apareceu por 10 segundos na minha frente antes de desaparecer novamente, mas, a razão pela qual consegui ver aquela frase naquele momento foi realmente acidental. Rolei 3 vezes exatamente como a carta escrita no penhasco me disse antes de pular alto no céu. Ao fazer isso,
Consegui evitar 3 flechas seguidas e consegui atropelar a cabeça do assassino que se aproximava do meu tornozelo, mas não considero isso uma mera coincidência. Acredito que foi uma proteção dada a mim por alguém que me conhece e conhece meu destino de um futuro distante. Cerca de 5 meses atrás, quando Yo Seldon ainda estava no 20º andar. Ah, esse maldito diário. Toc, toc. Ao bater na parte de trás do cinzel com um martelo, Yo Seldon lamentou a situação em que estava atualmente. A parede do penhasco elevando-se no local distante era literalmente apenas um background para todo o estágio do 20º andar. É um lugar onde ninguém se importa e um que ninguém exploraria. Puck, 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 Seldon. As letras não estão um pouco distorcidas. Não me importo. Eu só espero que ela entenda, mesmo que seja apenas mais ou menos. Tuck. No entanto, há apenas uma razão pela qual ele ainda fez todo esse trabalho duro, embora realmente odiasse. Era para ajudar Malia neste andar no futuro, bem como para não distorcer a probabilidade. Minha vida podre. Taane. Batendo o martelo o mais forte que pôde, Yo Seldon lamentou sozinho. Hoje foi um dia muito triste. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.